Olá, professores. Estamos em mais momento formativo do programa de recuperação e aprofundamento. Meu nome é Mirna, estou com o PCNP de matemática da Diretoria de Ensino Campinas Leste, né? E sou eu que faço parte da formação do 7º ano. Vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou descendente de japoneses, meu cabelo são castanhos escuros, é mais ou menos na altura assim do ombro. Hoje estou com uma blusa preta de bolinhas brancas, tá? Estou com um colar que é cheio de bolinhas douradas e também hoje estou usando brincos, tá? Hoje é uma quinta-feira mais quente, né, do que semana passada, e vamos lá para mais esse momento de estudo. Vou compartilhar com vocês nosso material aqui de apoio que nos ajuda a refletir. Então, a gente sempre, né, disponibiliza e comenta do material que tem disponível lá na EFAP, tem o material todo do Aprender Sempre e também os outros, tá? Isso para subsidiar e para apoiar o trabalho aí de vocês na escola. Então, nós estamos, né, na semana B, essa aqui é a transmissão do 7º ano, né? Semana passada vocês assistiram a transmissão de etapa com a professora Rosana, e hoje é como se fosse, né, uma continuidade do que foi apresentado na semana anterior. Então, a gente deixa disponível para vocês, né, um acesso a essas formações que ficam lá no repositório do Centro de Mídias, tá? Vocês podem colocar, né, por data, a formação específica é da recuperação e aprofundamento, e vocês podem procurar aí todas as nossas formações desde o começo desse ano. E também fica disponível esse material de apresentação que nós projetamos aqui. Então, hoje, né, a gente vai falar da SA7 e da SA8, né, do volume 1, dando um fechamento aí, né, das sequências que a gente tem do segundo bimestre, tá? E a gente vai falar do conhecimento específico do professor de matemática em relação ao conteúdo e ao ensino, né? A professora Rosana traz uma abordagem mais teórica, né? Vocês têm um desdobramento também do que foi estudado lá, e aqui a gente faz uma retomada, né? E a gente explora mais as atividades que nós escolhemos ali do material Aprender Sempre. Então, a gente já passou, né, por todos esses temas aí que eu acho importante na nossa profissão refletir sobre quais os conhecimentos específicos que necessitamos, né, como uma forma de adquirir mais conhecimento da prática, né, e do conteúdo que a gente precisa para desenvolver a aprendizagem dos nossos estudantes em sala de aula. E acho que com isso traz muitas reflexões, né, do que é importante na nossa profissão, quais os conhecimentos que a gente precisa buscar, que a gente precisa embasar o nosso trabalho, né? Então, esse aqui em especial, a gente vai falar, né, desse conhecimento do conteúdo, né, e do ensino. Como que a gente ensina essa matemática, né? E a gente percebe, né, com a experiência e com a prática, que é muito diferente daquilo que a gente aprendeu, né? E é muito diferente do que quando nós realizamos um exercício, né? A gente faz alguma atividade matemática, a gente faz, né, ali concentrado, né, pensando em tudo aquilo que a gente aprendeu, mas na hora que a gente vai explicar ali na sala de aula, explicar, né, para os estudantes aquela diversidade que a gente tem na sala de aula, a gente precisa, né, pensar melhor daquilo que a gente vai falar, a gente precisa pensar no sequenciamento que a gente mostra ali na lousa para eles, e isso daí tem tudo a ver com o conhecimento, né, do professor, e mais especificamente aqui para nós, né, de matemática. Então, nossos objetivos de hoje são, né, retomar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa,
e analisar a SA7 e a SA8, né, que é a parte 2, que é do segundo bimestre, do material Aprender Sempre aqui do 7º ano, né, e refletir sobre esses conhecimentos do conteúdo e do ensino importante para o desenvolvimento das atividades. Então, os principais conceitos e ideias abordados, né, na formação de etapa, que foi um pouquinho também do que eu comentei ali, né? Então, dessa vez a gente vai falar do conhecimento do conteúdo e do ensino, de como que a gente promove, né, todo esse conhecimento que a gente tem da matemática ali no momento na sala de aula, né? A gente usa ali naquele momento do ensino muito da nossa experiência, né? Mas à medida que a gente esclarece sobre a importância daquele conteúdo, a gente consegue imaginar que momento que nós estamos ali, dos anos finais, a gente olha para aquele conteúdo e a gente prevê para futuramente o que o aluno vai precisar disso que está sendo estudado, mas a gente também olha para trás daquilo que já foi oferecido, né, em relação àquele conteúdo. E quando a gente tem esse conhecimento, né, daquilo, do objeto matemático e de como que eu vou transformar isso daí na sala de aula, acho que é um dos, né, casamentos perfeitos ali para que haja aprendizagem, para que o estudante, né, aprenda. E também com tudo isso que a gente tem explorado aqui, faz nos pensar sobre... É uma ciência, né, também, a sala de aula, né? Ela é um ramo das ciências. Então, de quantos fatores que a gente tem ali que implica nesse processo, né, do aprender, né, do estudante, né? E como que a gente promove ali naquele tempo, naquele espaço, pensando na diversidade de cada um ali. É por isso que é incrível, né, também essa profissão nos encanta, principalmente naqueles momentos que os estudantes se conhecem, que os estudantes, né, avançam nas aprendizagens. E aí, nesse momento aqui, então, como a gente vai trazer, né, dessa vez, falando da SA7 e da SA8, então, vou fazer mais breve para comentar da SA7, tá? Porque depois também vou comentar aqui com vocês sobre a SA8. Então, nós temos, né, como habilidade essencial, ler, interpretar e resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos, né? Essa habilidade está relacionada com o objeto de conhecimento matemático, né? Sobre fração e seus significados. E a gente tem os seguintes processos cognitivos ali dessa habilidade, né? Ler, né? Interpretar e resolver. E a gente entende isso daí, essa habilidade, pelos temas das aulas que estão propostas a SA7, né, que vai começar desde os números fracionários e decimais, aí também fala das frações impróprias, comparar e identificar os tipos de fração e resolver problemas envolvendo frações, né, e suas representações. E nós, né, como experiência ali nossa da sala de aula, a gente percebe, né, a atenção que nós temos que dar quando a gente está falando dos números fracionários, né, dos decimais, como que comparamos as frações. Então, nós temos nas aulas 1 e 2, né, reconhecer os números racionais positivos, que pode ser expresso na forma fracionária, né, e decimal, também de uma representação para outra, né, e como que a gente vai pensando, como que o estudante entende isso, como que ele olha para aquilo, ele olha para o número fracionário, né, ele olha para o número decimal, e o que que aquilo está representando para ele, né, seja no contexto, seja nas operações. Fração imprópria, representação de racionais na reta numérica, né, que posicionamento, se a gente tanto falava antes dos números naturais, né, e falava sobre a distribuição nele na reta, e os números racionais, onde que eles estão ali? Nas aulas 5 e 6, a gente tem comparar e conceituar, né, os tipos de fração, e nas aulas 7 e 8, resolver problemas envolvendo frações e suas representações, né, e aí a gente
as aulas 7 e 8 são sempre bem aquela... o objetivo é sempre estabelecer as relações de tudo que já foi estudado, né, anteriormente, né? E ali, por meio das resoluções de problema, os estudantes compreendem, né, aquilo que eles já viram, né? E vão ali organizando os pensamentos, né? Usando as estratégias possíveis para resolver, né, as atividades. E aí, para comentar das aulas 7 e 8, né, para comentar da S a 7, foram escolhidas, né, 2 atividades para essa e 2 atividades para outra. Então, eu escolhi aqui essa, das aulas 7 e 8, que é uma questão ali de múltipla escolha do Saresp. Então, tem ali, comer 30% de bolo é o mesmo que... E aí eu tenho várias situações, né? O que a gente percebe dessa atividade é que ali nos itens das possíveis respostas não vai ter, né, o 30 sobre 100, tá? Então, o estudante vai ter que entender o que é 30%, como que eu represento isso na forma fracionária, e a gente pode fazer uma outra pergunta para eles, que é: será que existe uma outra maneira de eu representar isso? Né? Como que eu faço? Muitas vezes eles falam, né? Ah, professora, é só cortar o zero, com essas coisas, né, da matemática que eles vão adquirindo, e às vezes nós acabamos replicando isso na sala de aula para que ele compreenda, mas aí a gente pode investigar além disso, né, e perguntar o que significa esse cortar o zero? Por que eu posso cortar o zero, né? E mais do que isso, eu sempre posso cortar, né? Quais as situações que eu posso? Se eu tivesse ali um 0,3, né, sobre 100, eu poderia cortar, né? Então, acho que dessa maneira, que para o estudante, ele vai entendendo ali os momentos que eu posso fazer e qual a operação que está associada a isso, porque é disso que ele vai compreender lá para frente, né, sobre a resolução de equações, né? É disso que ele vai resolver entender um pouquinho mais lá na frente, né, sobre a álgebra, né? O que vale quando eu faço do número, também vale quando eu estou fazendo ali com as representações, né, com as letras, tá? Então, acho que é sempre, momento da aula é sempre um momento oportuno, né, da gente fazer perguntas sobre o objeto de conhecimento e instigar os estudantes, né, para que eles falam: nossa, Pro, nunca tinha pensado nisso. Tá? Então, ele vai ter que fazer, né, representação 30 sobre 100, aí ele vai simplificar a fração, ficando 3 sobre 10. E aí, a outra que foi escolhido, né, foi utilizando dessa parte, quando a gente tem, né, as figuras que nos auxiliam na compreensão, que eu sempre comento aqui que eu gosto, porque eu acho que é uma ajuda que nós temos dos recursos visuais para o entendimento, que para às vezes alguns estudantes necessitam desse processo, eles precisam ver, né, eles precisam desenhar, né, eles precisam escrever, né, para ajudar na sua elaboração do processo de pensar, para que ele compreenda isso. Então, essa atividade, né, que é uma atividade adaptada do Saresp, observe as figuras que se seguem, né? Então, eu tenho ali a figura 1, a figura 2, a figura 3, né? E o que elas vão representar, né, respectivamente, de acordo com as alternativas que eu tenho. Então, ali tem a representação na forma fracionária, né? A representação na forma decimal e a representação na forma de porcentagem, né? E a gente está falando aqui dos números racionais. E aí a gente vai mostrando para eles, tá vendo? Isso aqui eu posso fazer assim, mas de que outra maneira também, né? Eu sempre penso das atividades, do quanto que a gente pode complementar, né? E das perguntas que a gente também pode fazer sobre elas, né? Professora, eu já fiz. Então, e se fosse para representar aquela primeira figura como número decimal, como que ficaria, né? E se fosse para representar a segunda, né, em parte fracionária, como que se faria, tá? E a terceira?
se a gente fosse fazer em fração, como que você faria? Tá? Acho que sempre vale, né? E aí, para que ele perceba, né, o que, que é válido em uma, que vai ser validado também em outra. Né, que isso é a matemática, né? A gente generaliza, né? Quando a gente vai para essa parte abstrata, né, do pensamento, né? Isso que a gente está fazendo, a gente está generalizando, mas em situações pontuais a gente pode mostrar isso para o estudante. Né? Então, tá vendo? O que é válido aqui também é válido nisso, também é válido nessa outra situação. Né, porque a ideia principal que está por trás disso, né, é a mesma, né, o conceito é a mesma. Então, valeria, né, essa atividade como algo maior, escreva as 3 representações que eu posso ter ali de cada figura. Tá? Sempre o a mais que a gente pode fazer ali, né? E pensando que todas essas mediações que a gente leva para a sala de aula, todas as nossas intervenções, né? Todo o nosso conhecimento acerca disso, a gente vai propiciando ali um momento reflexivo, né? Um momento que instigue, né, os estudantes, né? Momentos desafiantes que eles já elaboram isso antes da aula. Eles já vão se preparando para isso. Eles falam, a professora, né? A professora aí, eles sempre fazem pergunta a mais, né? Eles sempre faz uma pergunta que faz com que eu fique pensando, né? E eu acredito que isso é um movimento bem estimulador. E aí, como a gente está falando do conhecimento do conteúdo e de ensino, né? Então, sobre essa habilidade aqui específica, quais são os conteúdos importantes mobilizados ali que a gente tem, né? Então, a gente tem a ideia de dobro, metade, triplo, terça parte, quarta parte, quinta parte, décima, números fracionários, né? Frações unitárias, um meio, um terço, um quarto, um quinto, ler, escrever e representar frações, né? Como que o estudante lê, como que ele escreve ali no momento que ele está resolvendo, comparar e ordenar, tá? Para eu conseguir comparar, eu vou ter que ordenar essas frações, eu vou ter que entender quem vem a primeira, qual que é a depois, qual que é a subsequente, né? Para aí eu vou conseguir fazer uma comparação. E também a equivalência que existe entre elas, né? Como que eu consigo ver que 2 frações, né, são equivalentes? E aí, à medida que a gente vai, né, a gente vai mostrando isso para os estudantes, né, com os termos adequados, além daqueles corta o zero, né, passa de um lado, passa para o outro, né. Eu tenho uma amiga que ela comentava isso, que ela falava assim, eu não conseguia entender matemática, e como assim passa para um lado, né? E é interessante quando ela trouxe isso, e aí eu pensava, falei, nossa, mas é tão óbvio, né? Quando passa para o outro lado, e aí a gente pensa, a gente reflete sobre isso, o quanto que é uma dimensão o processo de ensino-aprendizagem, né? Que daquilo que a gente oferece para os estudantes, às vezes para um faz sentido, mas para o outro não faz, porque não tem lógica passar um número para o outro, que para mim teria uma certa lógica, né? Então é esse confronto, né, que às vezes a gente tem na sala de aula, da nossa fala, né, como professor que levamos ali para o momento do aprender, e do que o estudante tem quando fala isso passa para um lado. Aí um amiguinho pega e fala, mas você está vendo esse número? Você passa para o outro lado. Ele fala assim, mas como? Por que que eu passo? Aí você pega e fala assim, não é que está passando. Eu tô adicionando dos dois lados, né? Eu estou subtraindo dos dois lados, eu estou dividindo dos dois lados. É por isso que pode fazer se passar ou não, né, de outro lado. E aí, quando a gente fala dos conteúdos, né, que é esse conhecimento do conteúdo, e aí a gente vai pensar no ensino disso, quais os encaminhamentos, né, didáticos pedagógicos que a gente pode fazer, né? O que a gente pode utilizar, né, ali de metodologia para nos ajudar nesse processo? Então, nós temos aqui, né? Nós elencamos algumas, né, que nós já falamos aqui, né, vocês já escutaram aqui nas nossas formações, mas eu também tenho certeza que vocês aí têm um repertório, né, de momentos que, nesse momento cabe eu fazer isso, não, nesse momento não dá, né, é isso daí também
que é o conhecimento, né, do professor, de ver quando cabe determinada metodologia, quando não, tá? Mas nós listamos algumas aqui: resolução de problemas, investigações matemáticas, modelagem matemática, jogos, pensamento computacional, fluxograma, aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida, aula expositiva, grupos produtivos, rotação por estação, entre outros, né? Aquilo que melhor se adequa à realidade de vocês, aos estudantes de vocês e daquilo que vocês se sentem confortáveis ali para desenvolver na sala de aula. Então, vamos dando sequenciamento, né? Então, como eu disse para vocês, e agora, eu vou comentar aqui também da SA8, tá? Que é resolver e elaborar situações e problemas que envolvam medidas de grandeza inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica, né, é aproximada. E aí, objeto de conhecimento é problemas envolvendo medições. Eu tenho os processos cognitivos como resolver, elaborar, né, e reconhecer, né? E o elaborar a gente entende como um alto processo cognitivo que o estudante vai ali utilizar de tudo que ele de tudo que ele aprendeu ali na sala de aula, né? Não só na sala de aula, mas, né, em tudo aquilo que ele percebe, né? De mundo, né? De contextos aí, para conseguir elaborar uma situação-problema. Então, nós temos nos temas das aulas ideias iniciais sobre unidade de medida de grandeza. A gente sabe que essa habilidade já foi trabalhada para o 7º ano, né? E aí, o conhecimento aqui do conteúdo e do currículo, a gente vai olhando como algumas habilidades, elas voltam, né? E é esse processo, né? De eu ofereço um pouco, depois eu volto a comentar dessa habilidade, mas aí eu posso aprofundar um pouquinho mais, eu posso explorar um pouco mais, né? Com os estudantes. Unidades de medida de grandeza, padronizadas e não padronizadas. Estimar unidade de medida de massa e capacidade. Relacionar unidade de medida de volume e de capacidade. E aí, né, os objetivos das aulas, né, para que seja contemplado a habilidade específica, nós temos ali reconhecer a unidade de medidas usuais, né, indicar a unidade de medida, tá? Esse indicar a unidade de medida, e quando a gente está falando daquela unidade de medida padronizada e não padronizada, né, o que significa isso? Né? Em qual contexto que eu tenho algumas medidas padrões, né? De que países eu posso, né, me referir quando eu estou falando, né, de outras que não são tão usuais aqui no nosso. Então, na 3 e 4, unidade de medida de grandeza padronizadas, né, e não padronizadas, tá? Que aí vai mostrando essa diversidade que a gente tem dessas medidas, desse padrão, né? E mais do que isso, né? Por que que tem que existir um padrão, né? Por que que eu vou ter um padrão, né, de medida para eu ver o comprimento dessa mesa? E aí tem aquelas atividades, né, para o aluno medir com as mãos ou medir com os seus pés, e aí para mostrar que não dá para cada um, né, ter um tamanho de mão, e aí as medidas vão ser diferentes, né? E a gente sabe que na matemática, né, é mão, mas aí qual mão que eu estou falando, né? De qual tamanho que é essa mão, para eu saber o tamanho exato desse comprimento aí, daquilo que eu falei aí. Nas aulas 5 e 6, eu tenho estimar a medida de massa e capacidade e relacionar a unidade de medida de volume e de capacidade. E aí, as duas atividades que eu escolhi foram as das aulas 7 e 8. Relacionar a unidade de medida de volume, né, e de capacidade. Então, a gente vê, né, que alguns cadernos ali do estudante, né, algumas atividades, elas trazem, né, algumas atividades do Saresp, e aí é importante, né, para a gente abordar, e aí o estudante ele se sente mais confortável
em ver essa linguagem que o Saresp utiliza para quando ele for, né, fazer a prova. Então, uma loja vende botijões térmicos para bebidas em 2 ambientes. O botijão com capacidade para 8 litros é vendido por 56. Se o preço dos botijões for proporcional à capacidade, o preço do botijão de 2 litros é, tá? A outra atividade que nós temos é: um aquário possui formato de um bloco retangular cujas dimensões da base são 50 centímetros e 20. E a água contida em seu interior está atingindo um nível de altura de 15, tá? Nós temos aqui na figura. O que é interessante dessa atividade, né? Essa atividade, ela não tem ali no seu enunciado, né? Ai, calcule o valor, calcule tal o X, né? Mas o que eu acho de interessante nela? Dependendo como vocês abordarem com os estudantes, né, já deixa implícito aquela coisa da incógnita. O que está sendo a incógnita aqui nessa atividade? Né? Se caso você já tenha explorado isso com os estudantes, né? Mas à medida que no 7º ano, eu sei que essa habilidade vai aparecer um pouquinho depois, mas já prevendo que isso vai aparecer, a gente já pode ir falando, né? Quando a gente faz a leitura ali, né? Entende o problema, vai resolver procurando o volume de cada bola. Então, já fica implícito a ideia de um valor desconhecido. E como que eu vou fazer para encontrar esse valor? Né? O mais interessante é isso. Né? Ele vai ter que calcular o volume da figura 1, depois o volume da figura 2, né? E aí desse resultado que ele vai conseguir ali encontrar o valor de cada uma das bolinhas. Tá? E aí outra coisa é referente a unidade de medida, né? Eu estou falando ali de centímetro, então se eu estou fazendo centímetros vezes centímetros vezes centímetros, o que vai me dar? Né? Vai me dar os centímetros cúbicos. Ah, mas por que dá centímetros cúbicos? Tá? Então, às vezes, né, a gente quando está ali na aula, e eu sei disso, que às vezes a gente está tão tão no automático, né? Mas isso não é intencional, porque eu sei da demanda de conteúdo que a gente tem de matemática, né? E do tempo. Mas às vezes a gente mostrar para eles e apontar, falou, gente, mas esses centímetros cúbicos apareceu de onde? Vocês sabem me dizer por que virou centímetros cúbicos, né? E fazer com que eles percebam isso. Nossa, professora, mas é porque ali era centímetro? Então, mas ali na hora que eu estou fazendo a operação de multiplicação, eles não aparecem? Eles só aparecem no final? Mas como, né? Isso pode na matemática, né? Eu acho interessante, daquilo que a gente observa que é importante, a gente fazer com que eles entendam. Mesmo ali na hora da resolução, que eu tenho 25.000 menos 15.000 e eu tenho 10.000 centímetros cúbicos, nossa, mas ali também não tem mais como, né? Se eu fizer 25.000 menos 15.000, vai me dar 10.000 e aí vira centímetros cúbicos, né? E aí é outra pergunta, né? E se a gente for analisar, tem um outro conceito ali da matemática, tá? E acho que é interessante esse passo a passo. Eu sei que às vezes a gente não consegue fazer isso em todas as atividades, em todos os momentos, mas à medida que a gente começa a fazer, né, quando a gente começa a fazer essa pergunta para eles, e eles vão percebendo, vai chegar um momento que eles falam, nossa, professora, você resolveu ali o volume, você não colocou a unidade de medida que você falou antes para a gente na resolução anterior, eles nos apontam isso. Tá? E aí, se eles apontarem isso para a gente, é sinal de que eles perceberam todo esse processo que está envolvendo na resolução, né? Que quanto mais clareza eles têm daquilo que eles estão fazendo, coisa aqui que eu estou lidando na ordem dos números, isso daí depois, na hora que eu chego, né, na parte algébrica, né, que eu tenho ali as letras, vai ser o mesmo processo, tá? Que vai acontecer lá. Só que lá vou ter que tomar um cuidadinho a mais, né? Porque é aquele estranhamento que eles têm com as letras. Mas para a gente mostrar que é a mesma coisa.
né? Só é a mesma coisa e não é, né? As operações a gente faz igual, mas a ideia da letra, ela amplia, né? Ela amplia do que só quando eu utilizo os números. E aí, desse conhecimento de conteúdo e ensino que a gente está falando aqui, né, nessa formação, então, esse aqui, né, do resolver e elaborar soluções de problemas que envolvam medidas de grandeza inseridas em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas, tá? Vocês vão pensar aí quais os conteúdos importantes que estão sendo mobilizados, né? E aí, quando a gente analisa a habilidade, pensando em todo o conteúdo matemático que tem ali, isso daí que a gente vai reconhecendo ali o conteúdo matemático que tem, né? A importância dele para o entendimento disso, né? A importância disso para o depois, né? E aí a gente vai adequando com a metodologia aquela que a gente acha apropriada para estar abordando, né? A abordagem investigativa da gente oferecer as perguntas e tal, isso aí a gente pode fazer sempre, né? A todo momento ali a gente sempre pode fazer uma pergunta para eles ou também deixar um espaço para que eles perguntem a nós, né? Ou eles perguntam entre eles, tal. Mas para que ele, né, ele se sinta ali no processo do aprender, né? Como eu participando disso, não o professor sendo todo momento, né, a minha fonte ali, do que eu preciso aprender, né, e dessa matemática escolar que eu vejo todos os dias. E aí, para o momento do ATPC, né, a gente começou a fazer um movimento, né, que é, né, lá na formação de etapa, a professora Rosana, né, passa um pouquinho daquilo que vai ser no desdobramento, né, para vocês. Então, vocês já tiveram aí um desdobramento lá da SA7 e da SA8, que ela trouxe algumas tarefas para vocês, para que nessa aqui, né, na formação de ano, após esse momento aqui nosso de formação, depois do desdobramento, então vocês vão fazer o quê? Pegar os registros iniciados na TPC da semana A, referente aos planejamentos do desenvolvimento das SA7 e SA8, discutir com os pares os possíveis encaminhamento desse planejamento, ou seja, as atividades que serão desenvolvidas, conteúdos matemáticos que serão recuperados, né, ou aprofundados, a metodologia que será utilizada, o cronograma para isso, né, um recurso necessário, e pensando também sempre, né, na avaliação, né, desse processo do aprender, né, como que eu analiso, né, o avanço dos estudantes, como eu consigo observar se minha sala está compreendendo, se minha sala está avançando, né? Eu sei que a gente está num desafio grande aí nas escolas por causa da pandemia, né? Desse distanciamento da escola dos estudantes, né? Do quanto que isso afetou o processo de ensino, né? Mas também penso quantas metodologias que a gente tem também para oferecer, né, para a gente conseguir avançar, para que eles entendam, né? A gente sabe que um aluno do 7º ano, né, a gente tem as habilidades essenciais justamente para vocês não ficarem sobrecarregados do conteúdo de um 7º ano, né? E aí é tentar focar nessas habilidades, né? Pensar aí no conteúdo matemático que vocês vão precisar de conhecimento para levar isso para a sala de aula, né, para explorar ali com os estudantes, pensando numa metodologia adequada, e quantas aí nós vimos, né, nós tivemos oportunidade de estudar na pandemia, eu sei que não foi, a gente não colocou muita coisa em prática, mas agora, quem sabe, é o momento, né, de aos pouquinhos vocês se familiarizando com essas novas metodologias e vão colocando, né, em prática. Então, a sugestão de leitura, né, que a gente tem deixado aqui no final, como uma fonte aí de conhecimento para vocês, né, pensando aí nesses tantos desafios que nós temos nas aulas, né, e para promover a aprendizagem,
né? Então, tem essa tese, conhecimento matemático específico para o ensino na educação básica, a álgebra na escola e na formação de professor, tá? É uma tese, né, que trata sobre esse conhecimento, né, do professor, né, com o ensino da álgebra, né, e de como que é desenvolvido ali na análise das aulas, né, como que é feito isso, tá? As pesquisas em educação, elas são com o intuito, né, da gente refletir sobre os aspectos que estão envolvendo, né, o processo, né, o conteúdo e podemos falar assim, né, a didática ali, né, na sala de aula. Eu penso muito que não tem o totalmente certo, né, e o totalmente errado, tudo é processo, né? A gente tá aprendendo, né? A gente está avançando, né? Porque a gente pode olhar para nós mesmos, né? Da maneira que nós aprendemos a matemática, da maneira que é hoje, né? E de tantos fatores importantes que a gente tem colocado ali, que é importante na sala de aula, que antes nem era levado em conta, né? E aí a gente vê assim que ensinar, né, é algo além, né? Além só de algo que você passa ali na lousa e o estudante tem que resolver, né? Que foi muito do nosso processo de aprender. Então, sistematizando o que abordamos no encontro, retomamos os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa, analisamos a SA7 e a SA8, né, material aprender sempre, refletindo sobre alguns conhecimentos do conteúdo e do ensino importantes para o desenvolvimento das atividades. A gente sempre deixa aí o QR Code para vocês avaliarem sobre as nossas formações, né? As nossas referências, né? Por isso que eu sempre aponto que esse material também fica disponível para vocês, né? Para vocês irem a essas fontes, né? Elaborarem o próprio conhecimento disso aqui, né? E ver a importância disso ali, quando isso daí vai te dando um outro norte ali na sala de aula, né? Vocês vão observando aquilo como algo assim, falando, nossa, isso aqui tem sentido ali do que eu li lá, tá? Então, encerramos, né? Agradecemos a atenção de vocês, bons estudos e um excelente trabalho. Professores, agradeço por mais esse momento aqui da Operação Aprofundamento, né? Gosto muito de estar aqui e refletir sobre esse processo do aprender ali, e é um desafio, mas também, por outro lado, é algo assim, né? Fantástico, ainda mais para nós, né? Que gostamos, né? Da matemática. Um bom trabalho para todos vocês, fiquem bem e cuidem-se.